Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que vai conversar hoje com o Dr. Roberto Bauer, presidente do Conselho Estadual de Saúde, aqui do estado do Amapá, evidentemente, e comigo na entrevista, Josiel Colombo, meu companheiro de todas as jornadas. Eu quero contar com você, com a sua atenção, com a sua audiência. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora para conversar com o Dr. Roberto Bauer aqui no programa Argumentando. Ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Dr. Roberto, um prazer muito grande tê-lo aqui para a gente colocar o papo em dia, acima de tudo, não é? Afinal de contas, nós precisamos saber das novidades do Conselho, do setor de saúde, um setor muito discutido aqui no estado. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer até do meu, cumprimentar o Josiel, cumprimentar os ouvintes, os telespectadores, a sociedade civil organizada de modo geral, né? E o nosso trabalho no Conselho é um trabalho voluntário, né? Sempre eu coloco isso inicialmente, que é para tirar aquele estigma de que o conselheiro está ganhando dinheiro. Então o conselheiro não é assalariado, o conselheiro presta um serviço para a sociedade, tira parte do seu tempo para poder se doar à sociedade, e sempre é bom te esclarecer isso, porque sempre fica uma interrogação sobre a atuação do conselheiro, né? Então o conselheiro, na realidade, ele é um empregado, ele é um trabalhador, ou ele é um usuário, ou ele é um gestor ou um prestador de serviço que foi eleito pela sociedade para prestar esse serviço. Então, diferentemente dos outros conselhos, o Conselho Estadual de Saúde não recebe salário. Então, o conselheiro do Conselho Estadual de Saúde, ele não é assalariado. Então, ele presta um trabalho voluntário. Quantas pessoas fazem parte do Conselho Estadual de Saúde? Hoje nós somos compostos de 28 entidades, né? A gente não coloca pessoas, coloca entidades, sendo 14 dessas entidades da sociedade civil organizada, né? Associação de bairro, movimentos populares, Instituto de Mulheres Negras, Fórum de Mulheres, pessoas vivendo com mais DH, que é o pessoal que tem portador de AIDS e HIV, várias outras entidades. Aí vem Conselho Regional de Medicina, Conselho de Psicologia, de Farmácia, que são do segmento trabalhador, de enfermagem, e da gestão São Camilo, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, que é o qual eu represento, Fundação Nacional de Saúde, Distritos Sanitários Indígenas, entre outros. A presidência ele é escolhida dentre os 28 por eleição dos 28, ou já quando ele se candidata a ser presidente, quando ele vai ser participar do Conselho? A eleição no Conselho Estadual, na realidade, ela ocorre da seguinte forma. É eleito primeiro as entidades que irão participar. Então, todos podem concorrer. É aberta, é livre, apresenta essa documentação mediante o edital que é colocado na rua, e esse edital é publicado em Diário Oficial, massificado nos meios de comunicação, e as entidades se inscrevem para concorrer. Essas entidades votam entre si. Quem é que representa o segmento usuário, vota no segmento usuário, segmento trabalhador, vota no segmento trabalhador, e gestor prestador, vota no segmento prestador. É gestor prestador. Eleito essas entidades, elas vão indicar o seu representante como conselheiro. E aí, após essa indicação, nesse colegiado, os conselheiros elegem a mesa diretora, que vão conduzir os trabalhos do Conselho por um período de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Com direito à reeleição. Reeleição. Isso. Agora, o cenário da saúde no Brasil e no Amapá, a gente desenha assim, com alguns riscados muito difíceis de ser compreendidos. Como é que o senhor verifica esse cenário? Como é que está vendo esse quadro pintado aí da saúde no Amapá? O país vem de uma democracia muito recente, né? Nós temos a Constituição de 88, que é a Carta Cidadã, no qual nós precisamos construir as políticas públicas, que não vai ser para mim, não vai ser para nós, vai ser para os nossos filhos, netos, bisnetos. Mas nós temos que trabalhar para que isso realmente se massifique, se consolide ao longo das carreiras e das situações que o país vai apresentar. E dentre essas nós vamos passar por dificuldades, né? A crise internacional agora mesmo está fazendo com que o Brasil reduza, né, repasses em todas as áreas de recursos, e a saúde é o principal ente afetado. Principalmente porque nós mudamos
né, de uma saúde que era corporativa, somente para o trabalhador na época do INAMPS, para que toda a sociedade fosse beneficiada, porque nós não tínhamos só o trabalhador de carteira assinada. No Brasil nós temos o trabalhador que ele não tem a carteira assinada. Nós temos o empreendedor, nós temos a pessoa que trabalha, mas que ela não tem a carteira dela assinada, não tem o direito dela reconhecido. Então essa pessoa também é digna de ter o atendimento do Estado, né? Então se criou na Constituição de 88, né, o que a gente chama de Carta Magna da Saúde, né? No artigo 196, que é a saúde, direito de todos e dever do Estado. Por que isso não acontece? Como é que se avalia que esse direito de todos acaba não sendo de todos? Sim, porque nós vimos passando por um processo de construção, é natural. Nós precisamos, e as conferências estão acontecendo agora em todos os municípios do Brasil, 5.800 e poucos municípios estão fazendo suas conferências, e nelas nós estamos definindo as políticas de saúde. Não pense que os avanços que houve na saúde veio do Congresso Nacional. O avanço que houve na saúde foi das políticas públicas, que vieram da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a Conferência da Reforma Sanitária nesse país, e que a sociedade civil organizada construiu para que os partidos pudessem se apropriar e fazer elas tornarem-se política pública de Estado. Então é a sociedade civil organizada discutindo políticas públicas de saúde para poder entregar para a sociedade. Ou seja, nós fazemos aquilo que os bastidores da política talvez não conheçam, mas que nós fazemos isso todos os dias, frequentemente, inclusive agora nas conferências municipais, onde chama todos. Mas que sem o Congresso Nacional não sim. teria sido tornado lei. Lógico, é isso que a gente faz. O que é que a gente faz? Interlocução é necessária. As conferências, elas emitem relatórios. Esses relatórios são transformados em livros, né? Nós estamos indo agora para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Então, esses livros são entregues para o Congresso Nacional, né? Assim como nós entregamos também um abaixo-assinado de iniciativa popular com 2.400.000 assinaturas, no qual nós pedimos à sociedade civil organizada 10% do produto interno bruto para a saúde, né? Só que a Câmara do Congresso Nacional engavetou. Só que agora na Conferência Nacional de Saúde vamos fazer uma grande pressão. Em torno de 6.000 pessoas vão participar. Nós vamos para dentro do Congresso Nacional, pressionar o Congresso para que ele vote esse projeto de iniciativa popular, para que aí sim nós tenhamos recurso para poder fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito na área da saúde. E, presidente, nós vivemos aqui no Amapá um estado de emergência declarado pela saúde. O senhor, como congrega várias entidades, várias associações, bairros, não sei o quê, como é que o senhor enxerga essa estado de emergência que nós temos na saúde estadual do Amapá? Você responde isso aqui na volta, porque num rápido intervalo a gente já falar sobre a emergência na saúde. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta e para responder a pergunta do Josiel, o Dr. Roberto, presidente do Conselho Estadual de Saúde, para tratar dessa questão, né, da emergência que o Amapá emendou. Isso. 6 meses, depois mais 6 meses, eu não sei se vai ser mais 6 meses, mais 6 meses. Isso. E o que é que está acontecendo? Na realidade, é aquilo que a gente chama de responsabilidade necessária. Quando esse governo que aí assumiu detectou que havia um déficit de 332 milhões de reais na área da saúde, viu que não daria para se gerenciar a saúde nesse período com esse déficit, porque só a folha de pagamento é 400 e poucos milhões. O orçamento da saúde é 600 e poucos milhões. Então, se nós temos um déficit de 300, com 400 já a conta não fecha, vai para 700. Então, o estado de emergência foi baixado justamente para poder negociar os débitos que ficaram do passivo, para que a saúde pudesse ter, como é que se diz, fôlego para poder avançar, né? E dentro dessa sistemática que foi solicitado ao Conselho que analisasse, dentro dessa apresentação que foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, o estado de urgência e emergência. Porque passa lá direto no Conselho isso aí, né? Por isso que eu fiz a pergunta para ele. Isso. Mas, de fato, o estado de emergência tem sido utilizado para dispensar licitação. Sim, mas é justamente por isso. Porque, inclusive,
parte desse recurso é para pagamento de fornecedor. Né? Então, como é que tu vai pagar 300 e poucos milhões se o teu orçamento é de 600 e a tua folha é de presidente, 700? Mas não é, né? esse o cerne. Eu estou querendo saber o seguinte, o estado de emergência, nós não estamos tratando, quando você faz uma licitação, você não está fazendo licitação para pagar o que já foi entregue. Você faz licitação para novas aquisições. O problema é esse, é detectar também aquilo que não foi entregue ainda. Né? Eu sei, que nós precisamos ter. Você libera, a licitação é um instrumento que o governo tem para comprar pelo menor preço. Certo, verdade. Aí você extingue a exigibilidade de ter que fazer a licitação. E essa é a solução para o problema da saúde? Não, mas no primeiro momento sim. Porque sim, o mas governo aí renovou por mais 6 meses. Sim, isso aí foi o Estado que fez. Vai passar pela análise do Conselho na segunda-feira, dia 10. Né? Nós estaremos reunindo. Vocês não analisaram ainda? Não, ainda não. O Estado... Como é que já foi decretado? Bom, o governo ele tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa. Ele decreta. Agora tem que vir para o Conselho. Você vai ter que aderir. Não, nós temos que analisar e se o Conselho achar que não é viável, que aquele Estado... O senhor acha que foi produtivo esses primeiros 6 meses de Sim, para poder dar o fôlego para que o Estado pudesse viabilizar a situação dos débitos, dos créditos, tudo aquilo que pudesse vir, seria necessário. A partir de agora, a gente vai ter que pensar de uma outra forma. Na qualidade de presidente do Conselho, doutor, o senhor está satisfeito com, e como representante do Ministério da Saúde nesse conceito todo aí, que é o cabeça do sistema? Perfeito. Não é? Você está satisfeito com o atendimento da saúde no estado do Amapá? Não. Algumas coisas melhoraram. Outras precisam melhorar e muito, né? Por exemplo, hoje nós temos a UPA, que já deu um fôlego melhor para o hospital de urgência e emergência. Nós temos um atendimento dentro do Hospital de Clínica Alberto Lima, que hoje ele é contrarreferenciado e é referenciado. Então nós temos algumas situações de melhora, mas nós temos problemas ainda que precisa se resolver. Aquilo que está realmente na base, que a gente chama de atenção básica, que é a prerrogativa do município e o Estado tratar, nós precisamos sentar na mesa para conversar, porque a coisa não está acontecendo. Se você for agora, aqui na unidade básica do Lélio Silva, ele está sendo atendido na unidade básica, ou seja, uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar passageiro. Mas se ele precisar ser encaminhado dessa unidade básica, que a gente chama de referência, para o Hospital de Clínica Alberto Lima, aí é que começa o problema. Essa referência é a demora que o paciente leva para poder ter o atendimento garantido. Então é nesse sentido que a gente precisa avançar. Que falta? Falta leito? Falta médico? O que é que falta? Falta leito, falta médico, falta a gente regular essa referência e contra-referência. Existe na saúde um sistema chamado de regulação, né? E hoje o Estado ele peca. Nós temos, por exemplo, a central de regulação está sendo finalizada, que é uma das obras ainda que foi deixada pelo governo anterior, junto com a central do SAMU, né, que é lá no Centro Asa Aberta. Com essa central funcionando, sistematizada, a gente tem como envolver tanto os municípios como o Estado. Ou seja, aquele paciente que vai sair da unidade básica para ir para o Hospital de Clínica Alberto Lima, ele vai referenciado via regulação. Ele vai ter o médico lá que vai atendê-lo, ele vai ter o dia do atendimento, o horário do atendimento e, se necessário, o laboratório que vai realizar aqui, o doutor, exame. Uma proposta política para a saúde, que era de ter, com o avanço da informática, seria condições de ter. Eu chegava lá, o Rodolfo Fleury chegava lá, o cara clicava meu nome e estava toda a minha vida lá. Sim. O exame que eu fiz, o que eu preciso, o que eu passei. Porque a pessoa chega num posto de saúde, chega lá, a pessoa pergunta: o que é que tu tens? O que é que tu sente? Prontuário único, né? Seria um prontuário único. Prontuário eletrônico, a gente chama, né? Vai ter essa possibilidade? Tem. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza inúmeros sistemas, né? Entre eles o ESUS hospitalar, o ESUS SAMU e o ESUS da atenção básica, é o ESUS AB que a gente chama. Esses sistemas todos funcionando, mas para isso precisamos de uma boa informática, precisamos de um sistema que converse, né, entre si. Ele pode sim, da unidade de saúde, sair já referenciado com o seu prontuário, inclusive, para que o médico lá especialista, na hora que ele acessar o sistema, ele possa enxergar. Está no sistema. Agora, como é que você analisa essa questão ainda daquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo? Porque esse o telespectador quer saber. Tem maior poder aquisitivo, se ele sente qualquer dor diferente na cabeça aqui, qual é o primeiro problema de situação dele? É comprar uma passagem e ir embora. E chega lá em Belém e diz que aqui está muito melhor, os equipamentos são muito melhores. Nós temos um médico que trabalha lá e trabalha aqui, e quando eu chego aqui são obrigados a mandar para Belém. O que é que falta? Ora, nós estamos a 400 quilômetros de Belém só, e tem os exemplos tudo lá favoráveis.
O que é que falta para esses exemplos vir para cá? Eu costumo fazer um comparativo, e às vezes eu digo porque a gente tem essa questão do sistema público e o sistema privado, né? Provavelmente esse que pega o avião, ele vai para um sistema privado, né? Mas mesmo no privado hoje, com a situação que nós estamos passando no país, nós temos problema. Eu nunca vi um canal de televisão ou um canal de rádio, de jornal, ir no hospital, se você for agora no São Camilo, que é um hospital nosso de referência aqui, você vai ver que está tão lotado quanto o Hospital de Clínica Alberto Lima, né? Então, o grande problema é esse. Isso aqui na Band. Isso, eu vi inclusive a reportagem, até fiz um elogio na rede social, que foi a única emissora no estado que teve a coragem realmente de apresentar essa situação. Então, o problema também é esse. Os problemas, eles se agravam todos os dias. O que é que nós temos no Amapá? Muito acidente de trânsito, muito problemas com violência, muito problema com acidente de carro. Nós temos a chikungunya, nós temos a dengue. Estamos já querendo entrar pelo Oiapoque, a zika, né? Então nós temos a malária. Nós temos problemas inúmeros no estado do Amapá, que como a nossa rede não foi preparada e ela demorou muito para poder ser ampliada, e agora que estão chegando as UPAs, agora que estão chegando os hospitais, agora que nós estamos preparando a rede pública para poder atender, nós vamos demorar ainda para poder ter realmente um atendimento público de qualidade. Presidente, uma inquietação minha, e é correto. Eu tenho que tornar isso, compartilhar com quem está nos vendo agora, é de novo o estado de emergência. Certo. O senhor tomou conhecimento que o Ministério Público disse que foi totalmente inócua o estado de emergência dos primeiros 6 meses do Amapá? Sim, o doutor André, inclusive, ele é um parceiro do Conselho. Os órgãos de controle são parceiros do Conselho Estadual de Saúde, né? E aí a gente também, todas as vezes que se sente, como é que se diz, numa dúvida, um questionamento, a gente procura o apoio do Ministério Público, procura o apoio do TCE, procura do TCU, do Ministério Público Estadual Federal. E desses órgãos de controle estão para apoiar as ações do Conselho, né? E quando a gente tem isso agravado, a gente tem. Então, por isso que eu falei para vocês, foi prorrogado o estado de emergência, mas ele ainda não passou pela análise do Conselho. Ainda não foi feita a prestação de contas, para que a gente possa, sim, se posicionar a partir do dia 10 e dizer, não, pode continuar. Ou então o Conselho diz, não, vocês vão continuar. E se não dizer assim, não pode continuar, e aí, como fica? Mas eu quero que você responda na volta, porque correto. Mais um intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E se não passar? Se não passar, o Conselho baixa uma resolução, né, e publica em Diário Oficial, dizendo que o Conselho é contra a prorrogação do estado de urgência e emergência. E se junta ao Ministério Público. O Ministério Público tem argumento para poder questionar o Estado porque o estado de urgência e emergência está sendo efetivado. Dia 10, então? Dia 10, nós estaremos reunidos. Vamos né? estar atentos. Isso. E aí o que é que acontece? O Estado ele tem a liberdade. O gestor, na realidade, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, ele também responde por aquilo que ele fizer. Né? Eu fico remoendo, burilando esse tema, porque como eu sou da iniciativa privada, correto. Antes de tudo eu sou empresário, eu não consigo compreender alguém que diz que a solução dos meus problemas é poder comprar pelo maior preço que tiver disponível. Na realidade não é pelo maior, o serviço público ele diz que sempre pelo menor preço e com qualidade. Isso né? é a regra que vale quando se tem a licitação. Sim, pela 866. Exato. A 8666, você está passando por cima desses princípios basilares. Sim, é uma necessidade urgente e premente. Mas aí a necessidade, a gente tem uma dor de cabeça, a gente tem que tomar um remédio para passar a dor agora. Correto. Senão o remédio não fizer efeito, nós temos que procurar outro remédio. Exato. Mas aí não, renovaram. Vou fazer outros exames. Pegaram mais Vou fazer outros exames, né? Pois aí fizeram 6 meses. Mas você há de convir que você na iniciativa privada, você tem o poder na mão, né? Ou seja, você tem o argumento de poder pesquisar e comprar aquilo que você acha que é bom para a sua empresa. Dá esse mesmo poder. Exatamente. É essa que é a situação. E agora nós vamos analisar a partir do dia 10 se realmente o estado de emergência, da forma que está sendo apresentada, se torna necessária a prorrogação. Doutor, outro assunto aí completou agora na semana passada, no finalzinho da semana passada, o programa Mais Médico completaram 2 anos. Completou 2 anos do programa. Eu vi a presidente na festa de aniversário. Hoje, foi mesmo? Foi hoje. Então, e na sua opinião, o Amapá, além
digamos, desse atendimento? Essa política funcionou? Funcionou. Aliás, para o Brasil funcionou, né? E aí que eu entro com a questão dos conselhos, a questão das conferências. A política do Mais Médico veio das conferências municipais, estaduais e nacional de saúde, da 12ª Conferência Nacional de Saúde, né? Onde lá nós pressionamos o Estado para que trouxesse. Por que foi escolhido Cuba? Sempre tem esse problema. Por que é Cuba? Porque é um país socialista. Não, não é verdade. É porque Cuba tem mais médico por 100 mil habitantes do que qualquer outro país da América Latina. Ou seja, por exemplo, nós não podemos pegar médico da Argentina, nós não podemos pegar médico da Bolívia, nós não podemos pegar médico da Colômbia. Por quê? Porque esses países não têm uma quantidade de médicos suficiente para poder atendê-los. E a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, proíbe que qualquer país faça isso. Então, em Cuba, eles têm uma formação médica que dá esse quantitativo suficiente para atender a população dele e, inclusive, exportar. Agora, como é que você analisa essa questão dos médicos do interior, nosso aqui? Correto. Eles estão alegando que 30 mil reais é muito pouco para ficar no Oiapoque, por exemplo. Eu tenho uma filha que é médica, né, formada pela Universidade Estadual do Pará, e ela está trabalhando no Oiapoque, né? Ela pega um carro... Exemplo casu perfeito. Ela pega um carro, uma van, né, ou uma perua dessas, né, para gastar praticamente um dia para chegar no Oiapoque, né? Lá ela tem as despesas de moradia, ela tem as despesas de alimentação, né? E tu há de convir que para quem está trabalhando lá ganhar 30 mil e para quem está trabalhando aqui ganhar 30 mil, é melhor ficar aqui, de que ir para lá. Porque o salário aqui é igual e aqui tu tem uma outra perspectiva. Porque como o médico, ele tem o poder de ser um profissional liberal, ele pode trabalhar para outras entidades, trabalhar para o Estado, trabalhar para iniciativa privada e ter um lucro muito maior, né? Então eu acho que assim, nós devemos repensar, e aí dentro dessa sistemática, 30 mil para o município de Oiapoque, município de Laranjal do Jari, eu creio que deve ser repensado, né? E, inclusive, ou então o Estado oferecer moradia, oferecer o transporte, que já dá uma liberdade maior para que um médico... Mesmo o Estado estando numa situação de emergência, alegando que não tem dinheiro? Sim, mas hoje é o que se paga, é os 30 mil. E não é só para o pessoal do Oiapoque. Todos os médicos hoje, no geral, no Estado... Não estou falando nem com relação à sua filha, nem com relação a nada disso. Estou falando com relação a esse contexto, ao contexto conjuntural. Na realidade, o país passa por uma remodelação. A política de saúde sempre foi muito centrada no médico. Nós temos outros profissionais que podem atuar, como o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, a farmacêutica, para poder chegar no médico. Presidente, mas aí o médico cubano vem recebendo 10 mil reais, o governo paga 10 mil para Cuba, para ele fazer... 2.380 e pouco, que seja o município que repassa. 14 mil, que seja, 13 mil e 200 e pouco, que seja 14. Correto. É menos da metade do que os 30 que está se oferecendo, ele vai para o Oiapoque, para o Bairique. Mas ele só atua na atenção básica, ou seja, só na prevenção, ele não atua na área específica. Nós não estamos discriminando o médico que está vindo de fora porque ele não também exercer sua profissão? Não, porque a medicina que é praticada em Cuba é da atenção básica, é a de prevenção. E esses que aqui estão, já estão há mais de ano, estão inclusive fazendo curso pelo Ministério da Saúde para poder se especializar e lá na frente poder ser... Nós estamos falando isso porque nós fomos obrigados a buscar o médico fora do Brasil porque os nossos não aceitavam receber 13 mil para ir para o Oiapoque. Sim, sim. Mas esse é um fato. Mas na atenção básica, na atenção básica. Na atenção básica, eu não posso... atenção básica. Eu não Nem para atenção básica não aceitavam recebendo isso. Pois é, mas é isso que eu estou lhe colocando. A minha filha é formada recentemente, está no Oiapoque. Eu acho que lá no Oiapoque hoje tem 9 médicos, está indo chegando mais uns 3 ou 4. Não é só por conta dos cubanos. Quantos cubanos tem lá? O cubano tem 6, que atende pelo município. 6 médicos cubanos. A grande maioria dos mas 6 médicos cubanos do município. O Estado tem 9 no hospital, porque o Oiapoque não é uma unidade mista. Tá, perfeito. O Oiapoque é um hospital. Então o hospital, ele atende, inclusive, na questão cirúrgica. Alguns partos de urgência e emergência ele faz. Então é diferente de uma unidade mista que está no município, que você vai pegar o paciente... E o hospital está preparado para fazer uma cirurgia? Sim, faz. Eles fazem cirurgia lá, fazem sim. E aí o que é que acontece? Se chegar numa unidade mista de um município desse, vier um paciente nesse sentido que não seja do Oiapoque ou Laranjal do Jari, ele vai ser automaticamente referenciado para Macapá. Ele vem para a unidade. Então o Oiapoque e Laranjal do Jari faz. É lógico que nem todos os serviços são feitos lá, mas aquilo que é possível ser feito lá, eles fazem sim. E o Ministério da Saúde
com o Ministério atuando aqui no Amapá, além desse aspecto fiscalizador, acompanhador? O que é que ele faz também? Nós temos aqui hoje, por exemplo, os sistemas informatizados do SUS e nós temos o cartão SUS, que é da carteira, que está alterando a carteira. Isso, nós disponibilizamos para os municípios, né? Nós damos o suporte, nós acompanhamos e nós preparamos o município para poder fornecer essas carteiras para o munícipe, né? Para que ele possa ter o cartão SUS. Por quê? Porque na hora que ele chega no atendimento é necessário que ele mostre. É o documento, né, de identidade do cidadão, é o cartão SUS. Então o Ministério da Saúde prepara para isso. E o Ministério da Saúde também trabalha que nós disponibilizamos uma grande mão de obra, e aí pouca gente vê, para os estados e municípios, que são os agentes de endemias, né? Aqueles guarda, que era guarda de campo, né? Isso pertence ao Ministério da Saúde. Esses agentes, que são nossos colegas de trabalho do Ministério da Saúde, prestam um serviço importantíssimo para o estado do Amapá, porque eles trabalham na pesquisa da questão da malária, da leishmaniose, da dengue, né? Auxiliam o estado e o município, e é uma mão de obra que o Ministério da Saúde disponibilizou para o estado e municípios praticamente de graça, porque quem banca o salário desses profissionais é o Ministério da Saúde. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Roberto Bauer, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a sua vinda, evidentemente, aqui, Obrigado. mas agradeço também ao telespectador e peço que continue com a gente.